E aí, seus marxo-keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu vim trazer para vocês uma dose cavalar, como diria o agorista, de esperança. Dessa vez não é de liberdade, é de esperança. Bem, eu vou contar para vocês um pouco de uma experiência que eu tive algumas vezes com os livros e uma experiência que eu tive hoje. Mais ou menos um ano atrás, eu comecei não, né? Eu já lia bastante sobre anarcocapitalismo, mas aí eu comecei para a faculdade e tal. E eu comecei a ler muito dentro dos ônibus. Então eu sempre estava carregando algum tipo de livro. E é comum das pessoas pararem para reparar em você quando você faz sempre a mesma coisa. Você acaba sendo reconhecido por ser a pessoa que sempre faz aquela coisa, que sempre tem aquela rotina. E eu era muito reconhecido por sempre pegar o mesmo ônibus e sempre estar lendo. Certa vez uma menina chegou para mim e viu que eu estava lendo um livro. Era um livro do Bastiat, que era esse livro aqui, O que se vê e o que não se vê. Inclusive até comentei sobre ele um pouco. E estava exatamente nesse capítulo aqui. Não sei se vocês conseguem ver, é os impostos. E ela chegou para mim e perguntou o que é que esse livro fala sobre os impostos. E eu falei para ela, né, que o Bastiat diz que se você realmente quer cobrar impostos, prove que os impostos são necessários. E foi engraçado porque ela chegou pra mim e falou: você é um liberal ou um libertário? E eu falei: sou anarcocapitalista. Ela falou: poxa, eu não sou um anarcocapitalista, mas eu sigo ideias radicais, eu sigo o Rafael Lima e eu acho que muito do que ele fala tá certo. Aí foi quando eu comecei a perceber que tem mais libertários por aí, tem mais pessoas que realmente são contra o Estado, tem pessoas que estão defendendo a liberdade e muitas vezes a gente só não se encontra. Mas muitas vezes isso acontece também. Depois de um certo tempo, aconteceu a mesma coisa, só que um pouco diferente. Só que foi com esse livro aqui, meu livro preferido, O Democracia, o Deus que Falhou. Eu estava voltando do trabalho à noite, naquela época eu ainda estava trabalhando, infelizmente agora entrei para estatística, mas como um bom economista eu tenho baixa preferência temporal e consegui economizar uma grana para não ficar desesperado. Enfim, eu estava lendo o Democracia enquanto eu esperava o ônibus no terminal, e um rapaz me abordou assim, tocou no meu braço e tal. Tu tá lendo Democracia, o Deus que Falhou? Eu falei, tô lendo sim. Ele, poxa, que legal, eu também sou um libertário. E quando eu vi, era um cara que tinha estudado comigo na minha escola. Era um cara que agora estava fazendo a mesma faculdade que a minha. E era um cara que mora no meu bairro. E isso me deu mais uma dose de alegria. E isso acontece de tempos em tempos e eu fiquei muito feliz. Depois disso, aconteceu de novo. Eu tava voltando pra casa do trabalho, tava pegando o metrô. Assim que eu entrei no metrô, eu comecei a ler essa brincadeirinha aqui, o Ação Humana, e um rapaz reconheceu não Mises, mas o símbolo do Instituto Mises Brasil. Ele falou pra mim: olha cara, que bom que você tá lendo esse livro. Se alguém que chegar ao poder do Brasil tiver os pensamentos do cara que escreveu esse livro, provavelmente o país vai dar uma melhorada. Ele não era um libertário, ele não era um anarquista, ele não era um anarcocapitalista, mas ele tá no caminho. É o tipo de pessoa que ele sabe que existem ideias melhores para serem seguidas, e eu fiquei muito feliz. Depois aconteceu de novo também com a Ação Humana. Eu tava voltando pra casa, o ônibus estava muito lotado, eu tava em pé, tinha muita gente e eu tava, tipo, meio que segurando no ferro do ônibus e ao mesmo tempo segurando o livro. É bem pesado o Ação Humana pra você ficar segurando por muito tempo. E um rapaz parou pra mim e perguntou: ei, pô, esse livro é o Ação Humana, né? Maneiro, eu também sou um libertário, eu queria ler esse livro, mas ainda é muito caro e tal. Na época na Amazon tava vendendo por R$150, bem caro mesmo. E quando eu comprei na promoção, eu paguei R$80. Enfim, ele falou: olha, eu conheço o Rothbard, conheço os austríacos, conheço o Mises, conheço o Bastiat. Não posso me dizer ainda um anarcocapitalista, exatamente, porque eu ainda estou estudando um pouco. Mas também serviu para melhorar, assim, como é que eu posso dizer? Melhorar mais o meu nível de esperança. Tô vendo que o vídeo já está em 4 minutos, provavelmente esse vídeo vai ficar bem grande, mas eu acredito que vai valer a pena, porque eu vou tentar transmitir um pouco desse tipo de experiência que eu tive para vocês. Certa vez eu estava lendo O Contrato Social, indo para a faculdade. Eu não tenho o livro aqui porque o livro é da faculdade. E um senhor, mais ou menos aí uns 55 anos, parou e perguntou se eu estava lendo O Contrato Social. Eu falei, sim, senhor. É engraçado, todo mundo sempre pergunta se eu estou lendo o livro que tem o nome no livro na capa, né? Mas enfim, aí a gente começou a conversar um pouco sobre política. Ele não era de esquerda, ele era um cara meio de direita, mas ele entendia que a gente não vive exatamente num país de capitalismo puro, né? A gente vive num país corporativista e tal. É um cara que conhece o Olavo de Carvalho, um cara que se dizia conservador, e era um cara que tinha um posicionamento mais aberto para novas ideias. E isso aconteceu hoje de novo, só que hoje foi de forma inusitada e foi com esse livro aqui. Por incrível que pareça, o que deu origem a tudo foi esse livro aqui.
o livro que eu ganhei de presente. É o Batman Arkham Knight. É uma história, como aqui mesmo diz, é a novelização do jogo. Enfim, eu tava voltando pra casa da faculdade e, como vocês podem ver, sempre acontece esse tipo de coisa nos ônibus, o que é incrível, eu acho isso extraordinário. Eu tava voltando pra casa e eu fiz uma gentileza, ajudei o cara lá a colocar a organizar a bagagem dele dentro do ônibus. E aí ele tava em pé, eu tava sentado do lado dele e ele falou: nossa, sempre que eu pego esse ônibus demora muito. Ele falou isso meio que pra puxar a conversa. E eu falei, tem muitas paradas e tal, e conversa vai, conversa vem. E ele falou, nossa, eu vi que tu tava lendo aí o livro, e ele é do Batman. Eu gostei muito do livro do segundo filme, que é o Cavaleiro das Trevas, do Nolan. E depois ele falou que o terceiro, ele também gostou muito. E a gente acabou entrando num assunto de política, porque ele falou, hoje em dia, basicamente, sempre que eu vejo um filme, parece que eu tô enxergando política nele. Então, teve aqueles os julgamentos que o Bane faz, que ele não dá direito à defesa de ninguém. Ele simplesmente julga as pessoas e dá o decreto, olha, você é culpado ou não, as pessoas julgam e blá 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 blá. E a gente acabou entrando na questão da democracia. Foi onde eu realmente tive um grau de esperança muito grande hoje. Apesar do nome do canal ser o Pessimista, hoje eu tive muita esperança. E é isso que eu quero tentar passar pra vocês hoje, sobre essa experiência em específico. Ele chegou pra mim e falou, infelizmente, a gente hoje precisa, eu não acredito que tem uns imbecis aqui ligando buzina, eu odeio o final de semana por causa disso. Sempre tem uns imbecis que fazem barulho, principalmente por causa de político. Eu odeio político, odeio quem faz política. Fazer propaganda pra político é uma vergonha, é vergonhoso. Os caras estão buzinando aqui. Que cocô, esses caras são um cocô. Desculpem, mas eu não vai ter corte. Eu vou continuar falando aqui. Se sair o som das buzinas, não tem problema nenhum pra mim. Na verdade tem muito problema, não sei lá se o vídeo vai ficar estragado por causa disso. Me desculpe, mas eles já estão indo embora. Voltando, meu Deus do céu, voltando. Ele falou que achava muito louco e tal, não sei o que, blá, blá. E a gente acabou entrando no papo de democracia, porque o Coringa e o pessoal que faz tatuagem de palhaço, quer matar policial e tal, esse tipo de coisa. E ele falou, infelizmente a gente precisa escolher um, porque senão vira anarquia, né? E naquela hora eu disse, pô, a anarquia, a feeling está vindo aí intensificada. E aí eu parei pra pensar, pô, velho, não acredito que esse cara vai falar de democracia pra mim, a importância da democracia e tal, blá 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 blá. Eu já ia ficando sem vontade de conversar com ele, né? Mas aí quando eu vi, eu percebi, pô, velho, será que não dá pra convencer esse cara aqui agora de alguma coisa? Será que não dá pra fazer ele enxergar coisas diferentes? E eu comecei a falar sobre a concorrência na área de justiça e de segurança. Pô, tu chegou pra um cara que não sabe nada sobre libertarianismo e falou isso e funcionou? Não. Simplesmente a gente tava conversando e eu falei, olha, por que você acha que precisa ter alguém? E aí ele falou, olha, precisa ter alguém pra controlar e tal. Mas eu falei, será que não é estranho colocar alguém que é igual a você pra controlar você? E aí ele já tomou um choque, né? Poxa, mas sempre não foi assim? E foi engraçada a reação dele, porque ele começou a se interessar pela alternativa que eu tinha pra oferecer pra ele. Eu falei, olha, eu acredito mais na concorrência. Veja, você reclamou do fato do ônibus demorar muito. Infelizmente a gente só tem uma linha de ônibus. O Estado não permite que tenha outras. E isso faz com que a gente fique à mercê de um monopólio. É a mesma coisa que acontece com os políticos. Os políticos simplesmente criam leis que vão sempre beneficiar eles próprios. Um político sempre vai aumentar o próprio salário, sempre vai diminuir o poder de segurança da população. E a gente entrou nessa questão de leis. Mas é clássico, né, ver os estatistas, os democratas comuns falando isso. Não, mas aí a gente não pode. A gente precisa de um legislador, porque a gente precisa de uma lei e tem leis que são relativas. O que é lei para um não é lei para outro. O que é certo para um, o que é certo pode não ser para outro. E eu falei pra ele, olha, tem leis que são objetivas. Você não precisa de alguém pra dizer que essas coisas são certas ou erradas, pra que essas coisas sejam realmente certas ou erradas. Aí eu dei o exemplo, olha, se você contrata alguém e pelo fato dele ter tatuagens ou não, você permite que ele continue na sua empresa ou não, é algo relativo. Pode mudar de uma pessoa pra outra. Mas, por exemplo, matar alguém, assaltar alguém, agredir alguém inocente que não fez nada, será que isso é relativo? Será que isso não é absoluto? Eu poderia ter chegado para ele e falado, olha, isso aí é derivado de um valor epistemicamente objetivo, isso está dentro da epistemologia, que a gente deriva a lei de um axioma sintético a priori, Kant, mas não faria diferença nenhuma, eu não ia conseguir agregar nenhum tipo de conhecimento para ele. Mas quando eu comecei a explicar para ele, ele acabou e pensou, tipo, vários juízes assim concorrendo, tipo na Bíblia, como Samuel. Aí eu falei, pô, tu é cristão e tal? Ele falou, realmente, eu sou cristão. Então ele já conhecia que existiam aí sistemas de justiça descentralizada, onde tinha juízes concorrendo e tal.
Então ficou até mais fácil explicar isso para ele. Eu também sou cristão, então conheço um pouco da Bíblia, né? Não sou um grande praticante, mas conheço o suficiente para poder conversar com as pessoas às vezes. E eu expliquei para ele que poderia ser assim, olha, justamente o fato de a gente não ter concorrência para os ônibus é o que faz esse ônibus demorar para a gente chegar em casa. Então, por que também não permitir que tenha juízes concorrendo para promover a lei pra gente? Que sabe, ele tava foi um choque tão grande para ele que ele parou para pensar, poxa, mas a gente sempre tá acostumado a escutar que a democracia é a melhor coisa que a gente poderia ter. Mas parando para pensar direitinho no que tu tá dizendo, a gente não tem livre-arbítrio de verdade. Esse cara, ele parecia ter uns 35, 40 anos, não é o tipo de idade que é fácil de absorver coisas novas. E eu comecei a explicar pra ele, e ele falou, olha, eu nem te considero um anarquista. Ele falou pra mim, eu nem te considero um anarquista porque tu tá falando uma coisa, não que tá errada. Ou seja, tipo, na visão dele o anarquismo é errado, é algo errado. Ele falou, pra mim você não é um anarquista, você simplesmente é um cara que tá se opondo às injustiças que eles estão falando. E quando tudo isso acabou e tal, e ele desceu do ônibus, eu parei pra pensar, talvez as fanfics da esquerda às vezes sejam verdades, porque essas coisas realmente acontecem por aí. Aconteceu comigo isso de novo. Então, eu consegui mostrar para alguém hoje que tinha uma alternativa. Não precisei ir a fundo no anarcocapitalismo, mas eu fui lá e provoquei a revolta nele, porque eu sei que as pessoas estão revoltadas, eu sei que as pessoas estão querendo buscar novas opções para fazer coisas com mais liberdade e com poder escolher melhor as coisas que eles querem ter segurança. E eu até que falei pra ele, olha, será que você se defender, se você usar força pra poder se defender de alguém que tá tentando te agredir é errado? E ele falou, não, ele sabe que não é. No fundo as pessoas ainda têm moralidade, o Estado tenta destruir isso das pessoas aos poucos, mas ele não vai conseguir. Nós, os anarcocapitalistas, eu acredito que os anarcocapitalistas, os mais radicais, os caras que metem a cara nos livros, nos artigos, nos vídeos, pra tentar aprender, pra tentar absorver o máximo de conteúdo possível, nós somos a última linha de defesa contra o gradualismo, contra o estatismo, contra o socialismo em geral. Não adianta você simplesmente dizer eu sou um anarcocapitalista se você não começa a aprimorar suas ideias de alguma maneira para poder passar isso para as outras pessoas. Tem muita gente que diz que falar só de ideias não muda nada porque você não está fazendo nada na prática. Bem, eu não estava fazendo nada na prática hoje, consegui isso e demonstrar isso para mais gente. Eu fui convertido ao anarcocapitalismo porque eu vi pessoas explanando as ideias anarcocapitalistas e hoje eu estou aqui para defender a liberdade. Estou aqui tentando passar um pouco do meu conhecimento. Estou fazendo aqui estou trazendo um pouco de conhecimento aqui sobre o Hazlitt, o Economia em uma Única Lição. Está meio grafitado aqui, mas é só minha assinatura, porque eu imprimi em PDF. Enfim, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu queria dizer para vocês que que nós somos poucos, mas nós estamos por aí. A gente vai se encontrar, a gente vai aumentar as nossas forças. Seja o que tiver de ser depois das eleições, não sei se a esquerda vai estar mais forte, se a direita vai estar mais forte, mas eu sei que as críticas ao Estado devem permanecer cada vez mais fortes, cada vez mais incisivas, cada vez mais pontuais. Não se deixe enganar por pessoas que dizem que discutir ideias, debater, explicar, mostrar as coisas para as outras pessoas não é praticar o anarcocapitalismo. É sim, eu não precisei de ninguém controlando, me centralizando o poder, dizendo, olha, eu tenho que fazer isso. Não, 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 não. A partir do momento que você realmente é incisivo, que você diz, olha, a gente tem que acabar com o Estado é ruim. Eu não sei como é que você vai dizer isso para as outras pessoas, mas encontre um jeito, dê seu jeito. Eu sei que você consegue, eu sei que eu passei a conseguir, eu não acreditava no anarcocapitalismo, e mesmo assim o Rafael, o Cogos, o Porto me ajudaram a entender como é que funcionavam melhor as coisas, o Daniel Fraga também, apesar de uns deles não serem cristãos, serem ateus, mas isso aí não faz diferença, inclusive até o Porto é agnóstico, mas enfim. As ideias, só as ideias vão iluminar a escuridão, como dizia o Mises. Então sigam o Mises, comecem a estudar o Ação Humana. É um livro extremamente grande, extremamente complexo, mas como diz o Clóvis Barreto, se não me falha a memória, se você não começa a se dar, a se arriscar a fazer uma leitura difícil, sua mente nunca vai evoluir. E você nunca vai conseguir adquirir integridade intelectual suficiente. Então também leiam Hope, Democracia, o Deus que Falhou. Esse livro é extremamente importante. É o meu livro preferido, eu já li ele 2 vezes e pretendo ler ele mais uma vez. Ele é insanamente bom. Sinceramente, é um livro que eu mais gosto sobre liberdade. Leiam, vocês vão ficar... A mente de vocês vai se abrir para o que é a democracia de verdade. E aquele senhor, eu consegui abrir a mente para ele, a mente dele, para ele entender que a democracia é retirar
a liberdade da gente. Ele próprio chegou a essa conclusão. Ele disse, olha, pensando bem, a gente não tem mais livre-arbítrio na democracia. E o sistema que você está propondo realmente é bem melhor. Eu vou ficar por aqui. Ajudem o canal, deixem o seu like, se inscrevam. Vamos ver se eu consigo continuar trazendo mais vídeos essa semana sobre o Rajit. Vejam os vídeos, os canais novos que estão surgindo aí sobre o anarcocapitalismo. Nessas últimas semanas surgiram aí mais ou menos uns 5 ou 6. Você tem o canal do Trouxa, você tem o Solto Speak, você tem o André Santana. Todos esses caras estão no debate libertário. Eu acredito que só o bot não esteja, do Solto Speak. Mas enfim, vocês vão encontrar muito conteúdo anarcocapitalista, libertário, dentro do Facebook, dentro do YouTube. Não acreditem que isso é só algo de Facebook, não acreditem que isso é só algo de internet, não. A gente tá por aí e a gente vai convencer as pessoas e a gente vai vencer o Estado. E mesmo que a gente não vença, a gente tem que continuar lutando. Até mais.